Isso, a gente viu os materiais do Samuel Pancher, que está lá em Israel, nesses materiais que a gente viu na faixa de Gaza. Primeiro, o material que ele enviou sobre a distribuição dessa ajuda humanitária que vai acontecendo a todo momento, e depois com novas explosões, que agora eu converso ao vivo com a Rafaela Ramos, a nossa outra repórter que está lá, essa equipe do Metrópolis que chegou esses dias lá em Israel e que vai trazer mais informações sobre isso que a gente acompanhou agora, né, Rafa? Muito bom dia aqui para o Brasil e boa tarde aí para vocês em Israel. Pois é, Nath, bom dia para vocês, boa tarde para a gente, para todos que estão aqui nos assistindo. Nesse momento, a gente está visitando um dos kibbutz que foram alvos de ataque dos terroristas do Hamas no dia 7 de outubro de 2023. Atrás de mim, vou pedir até para o Samuel Pancher dar uma visibilidade melhor para vocês, a gente vê mais ou menos 2 quilômetros no máximo a faixa de Gaza. A gente está aqui há pouco mais de meia hora, já escutamos mais de 15 explosões, né? A gente está com um porta-voz por aqui também e ele tem relatado para a gente que essas explosões não têm hora para iniciar nem para terminar, como a gente vem acompanhando ao longo desses 2 anos de guerra por aqui. A gente visitou também, como vocês viram no VT do Samuel Pancher, o centro de distribuição de alimentos, né, daqui de Israel, que fica aqui no sul. E eles alegam, né, que a única ajuda humanitária que pode entrar agora é da entidade americana GHF, e eles levam alimentos como... São caixas de alimentos, né, que tem macarrão, as proteínas são lentilhas e algumas outras unidades, óleo, enfim. E cada caixa demora mais ou menos 5 dias para acabar. No momento são 4 centros de distribuição espalhados por Gaza. Antigamente, né, há pouco tempo atrás, eram cerca de 400. Inclusive, é uma informação reivindicando justamente pela diminuição. Mas Israel alega que é de fácil controle para eles, então eles estão mantendo nesse momento esses 4 centros. E para explicar para as pessoas que estão nos acompanhando, né, há um desconhecimento muito grande em relação ao Oriente Médio. A gente fala muito sobre as guerras em que Israel, né, agora há pouco Israel estava também em guerra com o Irã, mas agora segue com essa guerra há alguns anos com o Hamas na faixa de Gaza, e há esse desconhecimento de achar que Israel inteira está se explodindo, mandando bombas, que há esse medo por todo o país. É um país pequenininho, mas não, você está aí nessa região, que é uma região de conflito, e por isso que vocês viram essas explosões. Mas vocês estão hospedados em Jerusalém ou em Tel Aviv? Nós estávamos em Jerusalém, saímos hoje, então agora a gente bordeou toda a faixa de Gaza. A gente não pode entrar em Gaza, o governo de Israel não permite que nenhum jornalista estrangeiro entre em Gaza. Então a gente chegou ali no ponto máximo, né? Eles chamam de checkpoint, é o ponto máximo que a gente consegue observar a faixa de Gaza. Mas assim, num geral, né, de toda a equipe do Metrópolis, que está aqui eu, Samuel Pancher e Anderson Costoli também, no momento a gente tem se sentido seguro pelo menos nas grandes cidades. A gente observa que a vida, ela tem continuado da maneira que pode. Claro que alguns comércios estão mais fechados, né? Eu até achei que fosse pelo horário, que eles tivessem alguma restrição de horário, mas não, é pela falta de turismo aqui no local, porque os turistas de fato estão evitando vir para essas regiões, né? Totalmente entendível. Mas nesse momento, como a gente está muito, eu vou pedir mais uma vez para o Samuel Pancher dar um zoom ali na faixa de Gaza, a gente está muito perto, então a gente consegue observar de fato essas explosões por aqui, que são consequências do conflito, né, entre Israel e Hamas, que acontecem já há um bom tempo por aqui. De fora tá calor aí, né, Rafa? Eu já fui a Israel, mas eu fui em janeiro.
peguei um frio danado e chovia, ventava. O guia que estava com a gente até chorou num dia que choveu no deserto. Estava há 10 anos sem chover no deserto. O deserto de Israel, que é um país rico, né, que tem muita agricultura. No deserto de Israel nascem muitas plantas, as que estavam ali atrás de você. Eu vou chutar aqui que são oliveiras, que é um Nath, eu grande tô sem clássico seu de retorno Israel. agora, não tô ouvindo, desculpa se eu tô te cortando por aqui. Mas realmente tá muito quente, nesse momento a gente tá em mais ou menos 33 graus, a gente tem que andar mais composto, mais coberto. Não sei se vocês conseguem ouvir daí algumas explosões, aconteceu uma bem forte aqui agora, mas aqui hoje e a gente continua produzindo material para o Metrópolis. Nesse momento a gente está aqui, como vocês podem ver, Niroz, aqui no sul de Israel, pertinho da faixa de Gaza. E Agora a gente realmente perdeu. Se a Rafa voltar, a produção me avisa que a gente chama de volta. Eu acredito que lá sejam 4 horas da tarde agora, porque imagino que sejam 8 horas de diferença com o Brasil. Mas é isso, a gente teve agora as imagens de Samuel Pancher e a fala e a reportagem da Rafaela Ramos, a nossa equipe de reportagem que está lá numa expedição em Israel e certamente vão voltar com mais materiais ao vivo e também com reportagens. Bom, 8 horas e 5 minutos, está marcada para essa terça-feira